Seja muito bem-vindo ao programa Exame das Escrituras. Eu sou o pastor Vinícius Barbosa e vamos continuar a nossa série sobre o livro de Apocalipse. A nossa série composta por 22 vídeos, cada vídeo correspondendo a um capítulo do último livro da Palavra de Deus. E este é o vídeo 8º, portanto, correspondendo ao capítulo 8º. E antes de entrarmos propriamente no assunto deste capítulo, é importante relembrarmos que no capítulo 6 nós tivemos a abertura de 6 dos 7 selos. Os selos que revelam os juízos de Deus que hão de acontecer. O 7º selo não foi aberto no capítulo 7º e será aberto agora, no capítulo 8º. Porque no capítulo 7º de Apocalipse nós tivemos uma pausa na revelação dos juízos divinos. E também nós vimos ali 2 grupos de salvos durante a tribulação e a grande tribulação. E a abertura do selo faltante se dará agora no capítulo 8º, no qual teremos, além da abertura do 7º selo, veremos os 7 anjos com as 7 trombetas e o soar das 4 primeiras trombetas. E a abertura do 7º selo dá início aos juízos das trombetas. Então, o último selo anuncia 7 trombetas, representando os juízos divinos, a ira de Deus que há de vir. E dá início também ao 2º ciclo de terror sobre a terra. O primeiro ciclo é dos 7 selos, 7 juízos divinos, depois o 2º ciclo das 7 trombetas, e o 3º das 7 taças. Então, o 2º ciclo anuncia novos e terríveis juízos. E os juízos divinos vão se intensificando e piorando progressivamente. O último selo aberto aqui no capítulo 8º, o 7º selo, introduz as 7 trombetas. E veremos mais adiante que a 7ª trombeta introduz as 7 taças. Os juízos divinos vão ficando cada vez mais severos. Esta será a pior fase da história da humanidade, que ocorrerá após o arrebatamento da igreja até a manifestação de Cristo em glória, em um período chamado de grande tribulação, em que haverá uma sucessão de catástrofes em escala nunca antes vista na história da humanidade. Então, nós veremos no início do capítulo 8º a abertura do 7º selo, versículo 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Então ali, ao ser aberto o último selo, o 7º selo, silêncio no céu por quase 30 minutos. Isso mostra ali o suspense, a expectativa lá no céu a respeito dos juízos que sobrevirão sobre a terra. E revela também a calmaria antes da tempestade, aquela quietude antes dos terríveis juízos vindouros. E prosseguindo, João viu também 7 anjos com as 7 trombetas. Versículo 2. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Mas no capítulo 8º nós não teremos o soar das 7 trombetas, e sim das 4 primeiras. Então, 4 trombetas no capítulo 8º, 2 outras trombetas no capítulo 9º, e a 7ª e última trombeta apenas no capítulo 11. As trombetas na Bíblia eram usadas para convocar o povo, para reunir o povo de Deus, e também para anunciar juízo de Deus, como aconteceu em Jericó, quando o povo do Senhor batalhou contra uma cidade pecaminosa e venceu, conquistou. E antes da conquista, houve o soar das trombetas, anunciando o juízo de Deus sobre uma cidade que vivia em pecado. E as trombetas em Apocalipse anunciam os juízos divinos. Isso mesmo. E depois, João viu outro anjo, além daqueles 7 anjos que estavam lá com as 7 trombetas. Então, este anjo
além dos primeiros vistos por João. João tinha visto 7 anjos que estavam diante do trono de Deus com as 7 trombetas. Este aqui é outro anjo, conforme o versículo 3 nos diz. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, um altar de ouro diante do trono, um anjo cuidando do incenso, do incensário, e a fumaça ali subindo até o trono do próprio Deus. Então, este outro anjo exerce uma função de sacerdote. No céu, ele desempenha as funções de um sumo sacerdote no santuário terreno, cuidando ali do incenso, acendendo e fazendo o papel do sumo sacerdote lá do Antigo Testamento. E o altar de ouro é o próprio altar do incenso. E a queima do incenso se dava lá no tabernáculo nos dias de Moisés, no templo também construído por Salomão, e a fumaça que sobe do incenso simboliza o elevar das orações dos santos, dos justos, que vão até o trono de Deus. Conforme diz o versículo 4, e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E continua no versículo 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. Note que aqui já não há mais aquele silêncio, quando ali houve o anúncio do 7º selo, revelando ali as 7 trombetas, aquele silêncio de 30 minutos, já não existe mais. Agora ali vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Então a calmaria já acabou. A primeira trombeta está por soar, conforme veremos. Então, nós temos mais informações a respeito dos 7 anjos com as 7 trombetas. Confira o versículo 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então, os anjos já apostos, se aprontando, posicionados para anunciar a nova série de juízos divinos que vão acontecer com toda certeza. Vamos então ao soar da primeira trombeta, a qual anuncia eventos catastróficos causados por granizo, fogo e sangue. E acontecerá aí a destruição de 1/3 de toda a vegetação do planeta. Veja o que diz o versículo 7. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva, o granizo e fogo também misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada a sua 1/3 parte. E continua o versículo 7, a segunda parte dele. Queimou-se a 1/3 parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então toda a erva verde ali é 1/3 parte da vegetação da terra destruída, trazendo terríveis consequências, como danos à agricultura, a destruição de pastagens. Com certeza isso vai gerar abalo na economia, fome e morte. E vamos então ao soar da segunda trombeta, a qual anuncia ali um meteoro incandescente ou um grande vulcão em erupção, que vai causar a destruição de 1/3 da vida marinha, e também 1/3 dos navios serão destruídos. Confira o versículo 8. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo. Então é como um grande monte ardendo, não diz exatamente que é um grande monte. Então alguns supõem que seja aí um derretimento, um grande vulcão em erupção ou um meteoro. De certo é que isso vai causar muita destruição. E tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar. E o versículo 9 continua. E morreu a 1/3 parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a 1/3 parte das naus. Então 1/3 da vida marinha se extinguindo. Também a 1/3 parte das embarcações destruída.
E vamos ao soar da terceira trombeta, que vai deixar a água na terra contaminada, a água potável. A ira divina sendo derramada sobre a água potável, contaminando 1/3 de toda a água consumível aqui do planeta Terra. Veja o que diz o versículo 10. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, a ira de Deus caindo, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E continua no versículo 11. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Absinto é uma planta amarga, o que representa o julgamento divino e também a tristeza humana, tornando imprópria o impróprio 1/3 de toda a água potável do planeta Terra. As consequências disso: morte por contaminação da água potável e também pela falta da água potável. Vamos então à última trombeta deste capítulo. São 7 trombetas no total, mas o capítulo 8 apresenta as 4 primeiras trombetas. A quarta trombeta que mostra as trevas na terra, um período de trevas em que 1/3 do sol, da lua e das estrelas deixará de brilhar. Veja o que diz o versículo 12. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas. Continua, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. Então a terça parte do sol, da lua, das estrelas, perdendo o seu brilho. E as consequências? O impacto no ecossistema, o desequilíbrio na natureza e mudanças climáticas, o que vai gerar muita morte com toda certeza. E João termina este capítulo avistando um anjo voando. Veja o versículo 13. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Então veja só, o anjo a voar, e o anjo ali dizendo com grande voz: ai, 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 por causa das 3 últimas trombetas que vão tocar. Lamentação, porque o terror que há de vir será realmente muito grave, muito sério, muito intenso. O anjo a voar, algumas versões bíblicas traduzem, em vez de anjo, águia. O termo anjo é trazido em algumas versões em língua portuguesa como águia. E quando o anjo diz ai, ai, ai 3 vezes, ele está se referindo ao grande lamento pelos 3 próximos flagelos que serão anunciados pelas próximas 3 trombetas, que serão piores do que as 4 primeiras. As 4 primeiras trombetas foram terríveis, assim como os selos foram terríveis, mas as 3 últimas trombetas serão ainda piores. E depois as taças, as 7 taças, que serão piores ainda. Este foi o capítulo 8º. Então o soar, a abertura do último selo, do 7º e último selo, e o soar das 4 primeiras trombetas. No capítulo 9, nós veremos a 5ª e a 6ª trombetas. Que você continue aplicado ao conhecimento das Sagradas Escrituras e que o Senhor, Criador dos céus e da terra, abençoe sua vida hoje e para todo sempre, em nome de Jesus.